Call of Cthulhu é uma hack ROM de Super Mario World. Ela é uma das mais belas hacks que eu conheci recentemente, e que conheci de uma forma bem inusitada. Foi assim. Eu estava na terra mais sem lei e louca do mundo, o Twitter/X. Lá eu estava vendo algumas coisas com meus companheiros. Daí eu vi uma postagem sobre FNF, e nela meu companheiro, Slendyman, tinha postado um comentário com post. Nele mostrava uma ideia de mod, no caso era do Call of Cthulhu. Nesse momento eu fui pesquisar isso e eu encontrei uma das mais belas hacks que eu vi em minha vida. Vale salientar que eu conheço muito pouco de hacks do Mario, apesar de eu ser um grande entusiasta de hack ROMs, até tendo algumas em meu PC. Mas sem mais delongas, vamos lá. Essa hack começa quando em um espaço escuro, nosso amigo Mario, aquele que te comeu atrás do... Começa com o Mario em um lugar escuro. Ele ouve uma voz que diz: venha, venha, venha. Quando o mapa se expande, ele vê que está em um ambiente cósmico. E ao entrar para começar, um texto aparece dizendo: após incontáveis milênios, finalmente o tempo chegou. Receba o seu tributo e desperte, ó grande mestre. Alguém, por favor, me ajude. Depois disso, vamos à primeira fase, chamada The Shores of Hylia, ou em português, As Margens de Hylia. E com isso, podemos saber que esse lugar que Mario está, é a lendária cidade de Hylia, que segundo os contos de Lovecraft, é a cidade aonde está preso o poderoso Cthulhu. Ela foi mencionada pela primeira vez no conto, o chamado de Cthulhu, ou Call of Cthulhu, sendo descrita como uma cidade submersa localizada nas profundezas do Oceano Pacífico, e é onde o grande antigo Cthulhu está enterrado. A arquitetura bizarra de Hylia é caracterizada por sua geometria não euclidiana, estruturas colossais e mudanças de perspectiva que podem deixar o observador inseguro sobre o que é vertical e o que é horizontal. E acreditem, essa informação diz muito sobre o estilo dessa hack e seu level design. Quando Mario chega na primeira fase, ele dá de cara com os seus inimigos de sempre, Koopas, Moombas e afins, mas que de alguma maneira estão distorcidos e mudados para formas mais grotescas. Até mesmo o lugar é bastante estranho, com lama verde e terra estranha. O que é uma atenção ao detalhe muito grande, pois essa é a descrição exata da costa da ilha segundo os contos. Como uma vez disse o marinheiro norueguês Gustaf Johansen, narrador de um dos contos do conto, que descreve a descoberta acidental da cidade como uma linha costeira de lama misturada, lodo e alvenaria ciclópica cheia de ervas daninhas que pode ser nada menos que a substância tangível de o terror supremo da Terra. Sério, as músicas dessa hack são muito boas, principalmente da primeira e segunda fase. Eu baixei quase todas para ouvir. Durante a primeira fase, e as posteriores também, algumas estátuas dão dicas sobre como passar as fases, seja pegando os totens para não perder a cabeça, movendo blocos, ou dizendo a natureza da fase. Parecendo ser pessoas que levaram um farelo na ilha que foram convertidas em estátuas. E mesmo com o caminho sendo complicado, Mario passa de boa. A segunda fase se chama um Euclidean Path, ou caminho não euclidiano. E lembram que eu disse que a arquitetura e design da ilha de Hylia era algo maluco que distorcia a perspectiva das pessoas? Então, é aqui que isso se mostra, pois essa fase se baseia nesse fato para montar caminhos que parecem pequenos mas são grandes, caminhos grandes que parecem pequenos, manipulação da perspectiva de distância, o cima, o baixo, tudo é para te bugar.
E isso é muito legal de se ver. Quando Mario termina a fase, é mostrado a conversa entre duas pessoas na qual se fala: Mestre, parece que alguém está cruzando a cidade em direção aqui. Eu já esperava por isso. Ele está vindo pelo tributo. É ela que está o chamando para cá. Deixe que venha. Se a loucura falhar em devorá-lo, ele também será parte, junto ao tributo, para o nosso mestre adormecido. Já na terceira fase, que se chama Evil Architecture, ou Arquitetura Maligna, as propriedades não euclidianas das construções são elevadas ao extremo, já que nesse ponto, é mostrado que os caminhos parecem não fazer sentido, uma coisa muito bem colocada, já que é citado que entrar em lugares como R'lyeh é como entrar em bolhas de espaço-tempo curvo, ou seja, a ideia de distância que há em curvas, por isso que a geometria e a arquitetura são em sua maioria curvas em hipérboles ou em elipses. Ideias de tamanho e ponto referencial não se aplicam aqui. E ao decorrer de que Mario avança, isso se mostra muito, chegando num ponto em que pensasse que ele morre, mas na verdade ele encontrou a saída do local. Na quarta fase, Chaotic Nightmare, ou Pesadelo Caótico, as ideias de espaço e tempo vão para a casa do Carvalho. Mario tem que lidar com espaços e superfícies invisíveis a olho nu, mas que podem ser vistas no reflexo da água, além de pedaços aonde ele precisa alternar entre lados no mesmo local para assim passar de fase. E quando ele termina, um texto pode ser lido dizendo: Na casa em R'lyeh, Cthulhu morto, aguarda sua morte. Na casa em R'lyeh, Cthulhu morto, aguarda sua morte. Na casa em R'lyeh, Cthulhu morto, aguarda sua morte. Na quinta fase, Inner R'lyeh, ou dentro de R'lyeh, as coisas mudam um pouco no sentido design. Esse lugar é como o interior de um grande ser vivo. Isso se dá pelo fato de que R'lyeh pode ser também descrita como uma espécie de útero para Cthulhu, daí esse tema. Não tem muito o que dizer dessa fase, mas ela realmente é desafiadora. Na sexta e última fase, chamada de Tumba, Mario finalmente chega à parte mais central da cidade. Nela ele viu uma história, contando de que como antes de Cthulhu chegar, as pessoas pareciam viver em relativa paz, até que um dia veio uma estrela do céu, e quando as pessoas vieram ver, essa estrela era Cthulhu. Logo ele reinou e era adorado pelos habitantes que construíram tudo ali, mas um dia Cthulhu adormeceu, e depois disso várias coisas aconteceram que levaram ao afundamento de R'lyeh, sobrando somente sua cidadela. Isso mesmo, a cidade de verdade ainda está no fundo do mar, sendo sua cidadela a única coisa que consegue emerger para a superfície de tempos em tempos. Quando Mario chega ao salão do ritual, ele encontra o sacerdote seguidor do Cthulhu, e a anjo que seria sacrificada. Você veio na hora certinha, sem atrasos. O grande Cthulhu está para ser acordado. Quando o grande Cthulhu acordar, ele irá estar faminto. Depois que eu cuidar de você, eu irei jogar a garota dentro do poço e acordar nosso mestre. E o seu corpo sem vida vai servir como uma bela carne a ele. Morre, porra!
Eu falhei com você, mestre. Mesmo com o ser sendo poderoso, Mario consegue derrotá-lo. Mas quando pensaram que tudo tinha acabado, uma voz entra na cena. Contemple a face da insanidade. Contemple a face de Cthulhu. O sacrifício do sacerdote não foi o suficiente para me acordar em toda a minha glória. E é por isso que você está resistindo à insanidade, mesmo frente ao meu poder. Mas, mesmo nessa forma decrépita, eu irei consumir essa garota. E depois, eu irei purgar todo esse mundo na loucura de meu verdadeiro poder. Você acha mesmo que pode me causar dano com esses velhos movimentos acrobáticos? Tá na hora de esmagar seus ossos inteiros. Mario, a única pessoa na qual você está causando dano é você mesmo. Use minhas penas, elas podem te ajudar. Eu fui derrotado por um mero mortal. Depois de derrotado e colocado para dormir novamente, a garota agradece Mario e diz que era hora dele acordar e voltar ao seu mundo. Depois de seguir um caminho, Mario acorda em sua cama, com um livro de H.P. Lovecraft ao seu lado. Essa hack é sensacional em todos os quesitos: level design, músicas, história e etc. Ela é bem curta, mas como ela é extremamente complicada, tanto que o próprio jogo aconselha o uso de save states, faz com que ela possa demorar mais, além de, é claro, a atenção ao detalhe das fases que realmente são baseadas na forma da cidade de R'lyeh. Então vá jogar e bom divertimento!